noite. Eu queria agradecer a presença do Márcio, do Sérgio da Tana, dos organizadores do livro Em Comum, História do Homem Comum, e começar com uma provocação. Por que contar a história incomum do homem comum? Obrigado, boa noite. Olá, antes de começar, eu só queria agradecer aí nesse dia chuvoso aí, a presença de todo mundo. Obrigado, onde tiver gente para falar do livro e da causa mesmo, eu estou à disposição. Eu vou falar um pouquinho, mas tem 2 vídeos rápidos, de 2 minutinhos cada um, que mostram um pouquinho a noite de autógrafos e uma entrevista que eu dei no dia da noite de autógrafos. Só para ter ideia um pouco do contexto. Vou sentar, então. Eu sou Márcio Luquias, filho de Jacques Coutuas, prisioneiro de Auschwitz, número 174097. Meu pai era uma pessoa comum, como qualquer um dos 6 milhões, na maioria dos 6 milhões de judeus que morreram e os sobreviventes, mas teve uma vida em comum por causa do destino. Então, a incomum história de um homem comum, eu acho que resume não só o livro, como a vida dele. Foi difícil escrever? Para fazer esse sonho, eu chamei 2 pessoas para me ajudar. Um é um cartunista, o Igor Micovistos, que conheceu meu pai, e ele fez com muita emoção os desenhos, que eu acho que é um dos grandes diferenciais do livro. Chamei também um escritor de propósito, não judeu, focado no público juvenil, que é o Marcus Aurelius Pimenta. Então, com a ajuda deles, colocando no papel, fazendo esse trabalho a várias mãos, fluiu muito bem. Eu sei que você perguntou, a tua pergunta é mais profunda, se foi difícil para mim emocionalmente. Não foi. Eu estava preparado para isso, eu venho preparando há 20 anos. Contei com a ajuda dos meus irmãos e tem um problema. Meu pai teria 102 anos. Os amigos dele poderiam contar histórias, ou já morreram, ou estão mais cientes ou com lembranças para contar. Essa foi a grande dificuldade. Dá um orgulho no Brasil, assim, né? De você pensar que todas as nossas questões são um lugar de acolhimento para todas as pessoas, foi um paraíso para muita gente. Né? No caso da minha família, meu pai encontrou no Brasil, mesmo que pós a guerra, um refúgio para poder reconstruir a vida. Este livro conta parte da vida de um gigante, pelo menos para quem o conheceu, meu pai. Ele carregava consigo a vontade de viver e o desejo de voltar ao jogo e refazer sua história. Após muitos anos, descobriu uma palavra que define essa luta: resiliência. Dedica essas memórias às vítimas pertencentes a todas as minorias étnicas, raciais, religiosas e sexuais, como judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, negros e homossexuais, além de pessoas com deficiência dizimadas pelo regime nazista. Nunca nos esqueceremos dos justos entre as nações, todos não judeus, incluindo 2 brasileiros, que arriscaram suas vidas e de suas famílias para livrar nossos antepassados da morte. Quem salva uma vida, salva a humanidade. Que seus descendentes possam se sentir honrados por suas nobres ações. Essa é a história do meu pai. E peço a Deus que eu sempre possa honrar sua memória e a dos meus tios e avós, que nem sequer uma sepultura tiveram. Lufthansa está no mapa novamente. Alegria, alegria, Márcio Lufthansa. Quero agradecer aqui ao Stand Dance por terem me convidado para voltar para a Polônia recentemente, eu digo esse ano, uma série de pessoas influentes e junto com vocês me inspiraram a escrever essa história. Então eu costumo falar, esse livro demorou 20 anos, mas foi escrito em 6 meses. Ele saiu da guerra em 45 sem nenhuma foto até aquela data. Eu não tenho uma foto do meu pai, uma lembrança dele até os 22 anos de idade. Junto para a noite de autógrafo, foi uma noite bem emocionante, para dizer o mínimo. Foi a Livraria da Vila, foi o recorde de vendas e de presença na Livraria da Vila. במרחב הפתוח, בגבעות בקטע שונה,
Like a girl, you let me go. You let me go. You let me go. When I can't find, let it go. If you love me, you know. Love me. Ah, hoje eu sou do ano passado. Danon, bem-vindo, bem-vindo. Eu falei para começar. Tudo bem, Danon? Vem aí fazer pergunta, Danon. Gente, deixa eu tentar responder a primeira pergunta do Edgar. Em quem acontece a história? Tem uma questão aqui comunitária da importância desse assunto, hoje mais do que nunca, e tem uma questão pessoal mesmo para contar para os meus filhos. Aí eu começo dizendo que quando eu tomei a decisão de fazer o livro, essa decisão já foi tomada muitos anos atrás. Meu pai faleceu em 2005, meus filhos tinham, a Júlia, que está aqui, se fosse a Júlia, na época tinha 3 anos, meu filho Rafa tinha 1 ano e a Gabi não tinha nascido ainda. Meus sobrinhos, filhos da minha irmã que estão aqui, que está aqui também, que é o meu cunhado Wesley, eles já tinham nascido, já eram relativamente grandes, nasceram alguns anos antes e tiveram mais esse convívio. Então, eu falei, deixa eu escrever isso para os meus filhos, e se meus filhos gostarem do livro, já valeu a pena. Era meu objetivo inicial quando eu fui escrever o livro. Eu não sou escritor, não pretendo ser escritor, tanto é que eu cheguei escritor e um cartunista para fazer o livro comigo. Mas antes de tomar essa decisão com eles, eu falei, vou escrever o livro, gente. Aí eu escrevi o livro em 2 fins de semana. Tinha mais ou menos ser feito em 5 páginas, é um problema, né? O problema era pelo seguinte, eu tinha pouca informação. Meu pai morreu há 20 anos atrás. 2005, 21 anos atrás. Quando eu pensei em escrever o livro, eu tinha memórias. Meu pai gravou uma vez, não gravou, ele deu uma entrevista no Estadão. O número 5 é importante para o livro. Por que o número 5 é importante? Meu pai foi libertado em 1945. Em 1995, ele deu uma única entrevista para o Estadão. Algumas pessoas aqui vão lembrar do Ben Abraham. E aí o Estadão falou que tinha outra pessoa que não fosse o Ben Abraham para falar, de preferência que nunca tivesse falado. Aí me procuraram, o Ricardo Berkenstadt me procurou e perguntou se meu pai falaria. Ele não vai falar, eu falo. E ele deu uma entrevista no Estadão e fez uma pergunta se ele tem raiva dos alemães. E meu pai falou que não tem raiva dos alemães. Eu, particularmente, não compro carro alemão e não visito a Europa, mas meu pai teve 3 carros. Na última parte do livro, vocês vão ver. Ele teve um Fusca, uma Brasília e um Gol. Então, meu pai realmente não tinha esse ranço. Não, eu estou dizendo que eu não comprava alemão. Meu pai comprava. Meu pai não tinha esse sentimento que eu tenho. Ele não tinha, acho que ele precisa absorver. Não posso dizer o mesmo dos poloneses. Dos poloneses, ele tinha, minha irmã já quer falar. Não, eu queria perguntar hoje para vocês, por que ele falava que ele não tinha raiva dos alemães? Ele falava que ele tinha raiva dos poloneses. Os alemães, não sei explicar, talvez tenha um motivo. Ele ficou na Alemanha 3 anos depois da guerra. A gente chega lá, e pode ser que ele foi bem cuidado pós-guerra, e os alemães tiveram uma relação especial com Israel, então eu acho que ele tem esse respeito pelo que os alemães fizeram com Israel. Vamos lá, quem é para falar, todo mundo já não tem tanto para falar, hein, gente? Você vai na Alemanha agora, parece que
Parece que toda hora, qualquer lugar que você vá, eles estão pedindo desculpas pelo que eles fizeram. Qualquer museu, eles mostram o crime que eles fizeram. Então, eles reconheceram isso. Agora, na Polônia, pelo que eu ouço de muitas pessoas, o antissemitismo é muito, muito maior. Quer dizer, as pessoas nem querem. Eu era como você. Eu também não queria ir para a Alemanha. Eu não queria ir para a Alemanha, eu para a Europa. Mas daí eu tive que ir uma vez a trabalho, eu falei, ai, que besteira. E daí eu vi que é o país que mais... Nossa, qualquer esquina, fomos culpados. Eu acho que é muito forte isso. E aí, ele falou isso, aí o pessoal do Plessler, do Bom Retiro, começou a falar, como ele fala bem dos alemães, pessoas que nem passaram pela guerra, né? Como ele pode falar bem dos alemães? Só faltava falar que ele era capo, do jeito que ele falou, eu não quero mais falar nada, acabou. Então eu perdi a chance de falar para o Schindler no Shoah, ele não falou, eu era jovem, eu e meus irmãos, acho que erramos, não ter provocado ele a falar, mas por que eu estou dizendo isso? Eu tinha pouca informação para falar do livro, sobre a vida dele. Então, em 2005, 95, teve essa entrevista, 2005 ele falece. Em 2005, eu tomo essa decisão de escrever o livro, muito em virtude, não só para mim, meus filhos eu devem ter sido comunidade. Todo o tempo que eu passando, a história dele, eu não sou escritor, eu não sou Elie Wiesel, eu não sou Primo Levi, ninguém vai ler. E foi passando 2006, 2007, 2008, 2009, meus filhos crescendo, e eu tinha esse vazio. Esse ano, mais uma vez, 2025, ano passado, que é uns 5 sempre me pegando, eu voltei para Auschwitz. Eu tinha ido para Auschwitz, meu pai já tinha morrido pela minha tristeza, em 2017. Eu fui para Auschwitz com a minha esposa que está aqui, e falei, vou escrever esse livro em 2018, 2019, 2020. Esse ano, pela Standitas, que é até vizinho daqui, e a Conib, organizaram uma missão com alguns que chamam de influencers. Quem são os influencers hoje aí dos jovens? Você vai saber melhor do que eu. Alguns nomes, que alguns eu nem conhecia, mas Ana Paula Padrão, todo mundo conhece. Ela até casada com uma pessoa que eu conheci, que era a comunidade. Foi junto um cara chamado Pedro Pacífico, mais conhecido como Buxter. Alguém conhece o Buxter? Eu não conhecia também. Ele virou um cara, uma referência. Ele é um advogado, se assumiu homossexual, largou o direito e assumiu essa nova função de ser comentarista de livros. Ele agora está no Globo e está na CNN. Agora que eu falei, se eu lembrar dele quando vocês verem na CNN, ele comenta. Ele estava nessa viagem. Igor do Flow. Pois é, todo mundo conhece. Pode achar que não conhece. Ele, naquela entrevista com o Monark, que falaram que tem que liberar os partidos nazistas do Brasil para fazer campanha, estava o deputado Kim Kataguiri, estava Tamaral, que ficou meio sem reação. Foi no programa dele que se falou em liberar os partidos nazistas, que eu acho que foi muito mais por ingenuidade. Eu acho que o Monark, muito menos o Igor, já foi para Israel, já foi para a Polônia 2 vezes, Israel, não sei se foi, desculpa, para a Polônia 2 vezes, tiveram antissemitismo. Eu acho que eles acreditam que é democracia, como os alemães também acreditavam quando deixaram o partido nazista subir, em tantos outros lugares, o Chaves está na Venezuela, e por aí vai. Mas está o Igor do Flow, ele tem o podcast mais assistido do Brasil. É impressionante. Ele tinha outros nomes também, como o Felipe Moura Brasil, que é do antagonista. Ele está até agora fazendo com a Standitas um podcast semanal, o Levante, que vale a pena assistir, que é o Caio Binder, que é maravilhoso, e o professor Samuel Ferguson. Então ele ficou... E ele saiu do antagonista. Mas tem, saiu. Não, saiu, não percebeu. Saiu. Quem mais, gente, estava nessa viagem? O Peninha, Casa Parte, o Peninha é aquele do lado do Bueno. Alguém sabe quem é? Buenas Ideias. Que problema? Que todo mundo conhece, só que está ligando o nome. Ele foi aquele cara que fez a declaração que aquele Charles Kirk que morreu. As filhas têm que estar felizes, que vão precisar ter o convívio com ele. O infeliz. Mas ele é casado com a judia, 17 anos, a 4ª mulher dele, e ele em Auschwitz, eu tenho um livro, depois eu divido com vocês, se emocionou bastante, mas é um débil mental realmente assumido da cabeça, ele não bate bem, levei ele hebraica para fazer uma apresentação,
Aí tinha sobreviventes, ele ficou muito carinhoso, mas ele tinha que soltar uma piada de Auschwitz. Aí eu falei, Peninha, você não aguenta, é mais forte do que eu. Não aguento, é mais forte do que eu. Mas foi super carinhoso, em Auschwitz ele se emocionou. Aí eu mandei uma mensagem para ele, foi muito polêmico, ele perdeu trabalhos, etc. Eu falei, Peninha, seja aquele Peninha de Auschwitz, não seja esse cara sempre precisando da fama, vou fazer isso. Ele agradeceu, aí passa 2 semanas, ele faz um podcast. Aí o pessoal do banco, do meu trabalho, assim, o Peninha tá falando que você queimou meu filme, esse cara aí. O cara fez uma declaração dessa, o cara mais caçado e cancelado, foi queimação de filme. Esse louco falou. Aí ele passou por esse episódio, foi muito ruim, e só 3 pessoas, entre elas, grupos da comunidade judaica, prestou alguma solidariedade para mim nesse momento todo. Eu acho que foi até positivo essa nossa diplomacia. Dito isso, gente, a gente pode falar horas e horas, podem me cortar. Dito isso, eu voltei dessa viagem transformado no sentido de que mais do que nunca a gente precisa mostrar. Isso, somado ao 7 de outubro, foi aquela coisa doida que nem precisa falar. Tinha o Gabriel Wagner também, que é sobrinho neto do Samuel Wagner, que é um jornalista do Zero Hora, que está escrevendo muito sobre Israel, pondo a cara para bater, sendo ameaçado também. Então, foi muito bom os frutos dessa viagem. Outro que vocês vão conhecer, talvez vão conhecer, o Peçanha, que era aquele do Porta dos Fundos, o careca, que faz o... Esse foi um dos menos simpáticos lá, mas também ele também ficou tocado com tudo que ele assistiu lá. Simpático, era mais serião, achei que ele era mais animado de todos. Enfim, eu voltei de lá com essa decisão. Vou escrever o livro. Isso aí foi no... O nome dele é Alberto Tabo. Eu saí de lá em fevereiro do ano passado, porque eu vou escrever o livro. Sentei, 2 fins de semana à noite, sábado, domingo, comecei a escrever o livro. E escrever não no papel, no celular, no notes, assim, 2 da manhã, eu estava em Israel no fim de semana, eu lá escrevendo. Eu terminei o livro e comecei a ler. Um capítulo era sobre quem conhece aqui o Gigeto. Todo Réveillon, a família no Gigeto, contando histórias do jeito que saiu Ari Toledo, saía de Camargo, Boris Casoy, etc. Meu pai era de uma cidade chamada, que é o primeiro capítulo do livro, Carvalho Zebrodowska. Essa cidade fica, a cidade de Irlanda, quando eu falo cidade de Irlanda, é que nem Jardins, nem Genópolis, Jardins com Jardim Europa e Jardim América. É a cidade de Wadowice. Wadowice tem o polonês mais ilustre da história da Polônia, eu acho. Papa João Paulo II, que nasceu em 23. Desculpa, nasceu em 21. Meu pai nasceu em 23. Então, uma cidade que tinha 7 mil habitantes, era do Papa, e meu pai tinha 3 mil. Qual é a chance dos dois não terem jogo entre as escolas, ou estarem até na mesma escola? Eu não sei se naquela época era 1 por ano, era 3, 4 por ano, mas meu pai não lembrava dele, não conhecia, mas quando ele falou, cidade de Wadowice, fui na cidade do meu pai, que é do lado da cidade do Papa, as estátuas todas, escrevi um capítulo do Papa, falando do João Paulo II. Estava lá, eu adorei, reli, adorei o livro, adorei. Aí me veio a grande ideia, pessoal, e aí a tua pergunta, por que escrever agora, por que falar agora? Eu já não queria mais que só meus filhos gostassem. Meus filhos tinham obrigação de gostar do livro. Eu queria algo a mais, eu falei, vamos aproveitar essa minha viagem e vamos aproveitar o que aconteceu no 7 de outubro, o que está acontecendo com a comunidade, com o mundo e com o Brasil, vamos fazer uma coisa maior. Falei, já que eu vou escrever, gastei tempo, etc. Eu falei, mas para fazer uma coisa maior, eu não sou escritor, não pretendo ser escritor. E falei o seguinte, vou chamar um escritor e chamar um cartunista que conheceu meu pai. Como eu disse aqui, um cartunista judeu, do meu madrinho, do Shomer Hatzair, um pouquinho de esquerda, mas o que acontece é um ótimo cartunista. E eu falei, vou chamar ele, porque conheceu meu pai, então um toque de carinho na obra. E um escritor não judeu para ter uma visão mais cosmopolita. Aí a gente fez o livro em 4 meses. Eu conheci o escritor no dia da noite de autógrafos, não conheci ele, foi tudo por WhatsApp ou não. Então, uma vez por semana, toda vez por semana ele sentava e reunia. Aí ele começa, Márcio, você quer um livro só para os teus filhos, para os teus amigos, ou você quer um livro grande? Falei, vamos pensar grande. Falou, então tá bom. De jeito... O pessoal aqui vai gostar, mas se você quer pegar os estudantes, corta o jeito. Tá bom.
o Papa João Paulo II, o que significa o Papa Pio XII para você? É a mesma coisa do João Paulo II para a maioria. Embora tenha um tema no livro, quem já leu vai lembrar, quem não leu vai ver, que eu acredito que meu pai se inspirou na história do João Paulo II. Se quiser até ler aqui, que foi a vinda do João Paulo para o Brasil. Mas lendo o livro, vocês vão entender. Eu até posso falar. Aquela cena que o Papa chega no Rio de Janeiro, se ajoelha e beija o chão. Meu pai fez a mesma coisa, mas vou chegar um pouquinho lá na frente quando eu falar disso. Então eu falei, vou fazer um livro. Eu falei, aceite os pontos. Só que eu também quero uma coisa. É isso o quê? Eu quero que o livro seja lido em 1 hora. Eu quero que o livro tenha a possibilidade de ser lido em 1 hora, porque as pessoas não estão mais lendo. O grama aqui, eu imagino, quem veio aqui viu que numa noite de chuva, está lendo, eu agradeço um por um cada um de vocês, que o importante aqui é que vocês vão ser divulgadores do livro. Mas as pessoas não leem, veja de casa. A minha filha mais velha dele, os 2 filhos, não leem. Eles não leem, leem WhatsApp, leem tudo mais livro, sentar para ler livro. Minha irmã é uma grande leitora, eu também não sou, leio jornais, leio tudo. Então eu quero um livro, eu estou para ser lido em 1 hora. E por que a gente fez? Um livro de 136 páginas, que eu saiba, que vieram falar para mim na noite de autógrafo, 6 pessoas, eu sempre falo, viu? Dos 6, 1 era judeu e 5 eram cristãos. Leram o livro na noite de autógrafos na fila. É muito gostoso de ler. Você é suspeita para falar, né, Tânia? Mas é um livro, eu faço uma piada com meus amigos secos, onde eu faço, eles adoram, que é um sepa friendly. Tem muito desenho, muito... É gostoso de ler. Os sepas estão lendo mais do que os ashkenazim. Eu tenho amigos eu tenho amigos aqui da família que conheceram meu pai. Eu falo, e aí, eu ligo? Não. Ashkenazim é terrível. Né? Eu sou ashkenazim, pai e mãe, fiz o exame de DNA 100%. Minha esposa, Suarani, pai egípcio, os egípcios também são diferentes, é a mãe libanesa. Eu acho que nasci, não, eu preciso de uma noite para ler o livro, inspiração, eu preciso entrar numa imersão, e não leram ainda. Isso, gente que eu não conheço, Mas hoje, uma coisa interessante é que a noite de autógrafo estava tão concorrida que a gente pediu na fila. é o que eu falei, da noção onde estava no telefone, 6 pessoas veio na fila, mas obrigado, porque vai que alguém me ouviu, Danão. Na última feira, né? Mas, gente, o que é importante, eu quero, até me tirar de Danão, que me permite falar isso. Mas o que é mais interessante, pessoal, eu convido vocês a lerem. O livro dá para ser lido em 1 hora, se for um pouco mais preguiçoso, 1 hora e meia, mas eu tenho amigos que me ligaram, amigas, eu não vi há anos, noite eu falo que são os dias mais felizes da minha vida. Mas, acabei de ler no almoço. Estava sofrendo o almoço, pedi a comida, ler o livro durante o almoço. Pessoas que leram à noite, pessoas que... A minha maior dica é uma ponte aérea. Vai para o Rio de Janeiro, leva o livro que você vai ler na ponte aérea. Então, eu tinha uma vontade, primeiro, que os meus filhos lessem. Se eles lessem e gostassem, já estava realizado, foi o que aconteceu. Fiz os 3 lerem. Ela deu rápido. Os outros 2, acho que era mais ashkenazim, não, preciso me inspirar, deixa eu esperar o Shabbat, deixa eu esperar o Shabbat. Lê o livro, logo que enche meu saco. E eles gostaram. Mas agora eu estou feliz, a gente fez o livro, 5.000 livros, já foi em outubro, já foi vendido 4.500, já vai vir uma segunda tiragem, já a tradução para o inglês já vai sair, para o espanhol. O grande desafio, pessoal, dos ashkenazim, eu falo mais que posso falar em causa própria, é abrir o livro. Se a pessoa abre o livro, a pessoa lê. Então, eu tenho feito um trabalho incansável, estive no Rio de Janeiro, estive em São Paulo, vou para Curitiba, vou para Miami, de fazer as pessoas, que nem está aqui. Se tiver uma pessoa para dar palestra, eu vou fazer uma palestra se tivesse 500 pessoas. Vou falar uma curiosidade para vocês, alguns números. Na noite de autógrafos, tinham, no segundo shopping, 1.000 pessoas, foram vendidos 811 livros. O recorde da Liberdade da Vila está lá, só perguntar para o Samuel Seidel. Aí, eu pergunto aos meus amigos do banco, que querem entender um pouco mais da comunidade, eles ficam ali, mas tem uma coisa errada. Se tinha 1.000 pessoas, 811 livros, cadê os 189 pessoas foram só comer? Tem resposta, não. Aí ficou pior, então. Aí tem um amigo meu do banco, não, ele fala, mas basta uma coisa que eu preciso te falar. Eu comprei 10 livros. Então é 139, 179.
Eu tenho amigos de infância do Momento, que chegam às 6h30, até às 10h30, por bar mitzvah. Foi uma noite muito gostosa. Muita gente não reclamou de ficar 2 horas na fila. Pessoas que eu não imaginava que estavam vivas, estavam lá naquela noite. Então, muito feliz aquela noite. Mas eu estou dizendo isso. 2 semanas depois, não tem mais, um mês depois, eu fui para o Rio de Janeiro. Chama Livraria Travessa, fizemos lá no Shopping Leblon, 155 livros a gente vendeu. Se vender mais de 50 já é um best-seller lá no Rio de Janeiro. Numa segunda-feira à noite, 155 livros vendidos. Eu não consigo imaginar, mas já tem umas 250 pessoas lá. Alguns filhos de São Paulo já tinham ligado o livro. Eu conheço um lá de novo para me prestigiar. E no meio eu posso falar nomes, acho que é uma mitzvah, não tem nenhum problema. No meio começa a tocar o telefone, era o Rory Urfali, o pai do Nissi Urfali da Baleia, que era o famoso lá do vídeo da Baleia. O pai dele é um grande amigo meu, tem uma empresa, uma das maiores empresas importadoras de tecido. Ele falou, me chama de Cereja, na comunidade, Cereja, eu suando para vender 155 livros, e paga coquetel, e paga passagem, e paga os livros, paga o hotel, paga tudo. Ele fala, isso para quem entende pouco, que é a empresa do B2B e o B2C. Por isso que as empresas estão sofrendo com uma Amazon, com uma Mercado Livre. Me reserva 300 livros que eu vou mandar para os meus funcionários todos. Todos os funcionários dele receberam de Natal o presente, o kit, ele mandou até a pesquisa, de todos os livros que a maioria não leu, mandou algumas pesquisas, pelo menos o índice de satisfação de todos que leu era 10. No livro, todos que leram, ele mandou para todo mundo. Mas isso é a diferença, você vai lá, você sua, rala, aí vem alguém que compra 300 livros. Eu tenho um amigo, até concorrente, Daniel Bassan, é presidente do UBS, que é um concorrente nosso, judeu carioca. Ele me falou, Marcinho, de nós autógrafos, quero comprar um livro para distribuir para os 50 alunos que vão fazer a marcha na vida da escola. Aí eu falei, olha, é tudo doação, cada livro custa R$50. Quando você dá, sabe, não precisa pagar 50 livros, 2.500, sei lá, 1.000 tá bom para você, 1.500. Ele falou, tá bom, deixa comigo. Eu falei, se você quiser usar o Lei Rouanet, você tem direito a usar a Lei Rouanet. Aí eu falei, tá bom. Comprou, custou 50 livros, e manda uma TED, um Pix, para o Museu do Holocausto. Aí me liga o Rabino Tórico, você veja aqui, se Daniel Bassan. Ele falou, eu falei, por quê? Acabou de chegar uma TED de R$45 mil. Ela fez uma doação. Isso aqui são livros que vão multiplicar. E nós vamos mandar mais livros para as escolas públicas, para todos os lugares. O que eu preciso vir aqui pedir para vocês é divulgarem, lerem o livro, se gostar, falar bem nas redes sociais. Mas todo mundo aqui, que nem a gente fala, que a comunidade judaica não elege vereador. Elege. Posso eleger deputado. Cada um aqui pode pegar 10, 100 nomes. Eu consegui mais de 100 votos fácil para a vereadora que foi eleita aqui em Pompeiro. Mas formulamos 1.000 votos para ela. Então, achar que a comunidade judaica não vota, a gente consegue eleger, a gente consegue fazer a diferença numa eleição, não para presidente, mas uma eleição para vereadores, deputados, a gente consegue fazer um barulho grande. Mas é isso, gente. O livro foi feito para honrar a memória do meu pai. O livro foi feito para os meus filhos terem essa inspiração, terem esse orgulho do autor que eles mal conheceram. Mas mais importante para mim é poder deixar bem claro para o nosso presidente da República, para quem quer que seja, que o Holocausto não se compara com absolutamente nada. Eu até falo que os nossos maiores companheiros do Holocausto, eu tenho muitos amigos que são os armênios. Foi um negócio terrível. Foi 1.300.000 pessoas foram assassinadas. A gente fala personalmente que a população armênia era bem maior do que a população judaica. Foi totalmente artesanal, com espadas. Foi um negócio muito ruim. Tanto é que quando teve aquela conferência de Lansing em 42, perguntaram para o Eichmann, para o Himmler, para o gente perguntaram o que o mundo vai falar quando a gente começar a matar os judeus. A mesma coisa que falou dos armênios. Nada. Não aconteceu. Não se falou absolutamente nada. Então, a ideia do livro é mostrar que não existe comparação, mesmo o genocídio armênio, nenhuma justificativa, os turcos também guerra com os armênios por uma questão territorial. Alguém falar por massacre, por genocídio, talvez comparado ao Holocausto, número de mortes,
e de maldade, mas existia uma guerra entre dois países e não era uma multinacional. Eles não estavam preocupados se o Armênio morava na Argentina, ou se o Armênio morava no Brasil, se o Armênio morava em Israel. Eles estavam preocupados com os armênios que moravam na Armênia. O Holocausto, a Conferência de Nancy, você tinha os números. Tinha 4.000 judeus na Albânia, 2.000 judeus na Irlanda. Eles sabiam toda a população judaica na Austrália, ou seja, não tinha uma guerra territorial. Pelo contrário, os judeus lutaram pela Alemanha, os judeus lutaram pela Polônia, os judeus lutaram pela Ucrânia. Em todos esses momentos, então foi um genocídio incomparável. Não tem comparação. Eu acho que isso tem que deixar bem claro para pessoas como esse presidente e como outras pessoas que negam o Holocausto. Acho que é mais ou menos isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Se deu mais para falar do livro, eu posso falar, assim, o livro se divide em três. Não, só vai dar uma primeira pergunta. O livro se divide em três. Não, vem aqui fazer pergunta. O livro se divide em três fases. A primeira fase é o nascimento, até a libertação. A segunda fase, onde eu tenho muito orgulho também, meu pai, depois o começo para os Estados Unidos, ele optou por ir para Israel, porque ele achou que tinha que se construir um país. Não vou falar que meu pai é um dos maiores idealistas, mas naquele momento ele foi um idealista, foi um grande idealista. Depois de tudo que ele passou, chegou o momento da gente criar o nosso país, foi para Israel, mal chegou em Israel, ao invés de ganhar um prato de comida, ele ganhou uma arma e mandaram ele para a Guedera, que é a base. Depois foi para o Erik-Ruda e lutou na guerra de 48. Acabou a guerra, não tinha literalmente casa, não tinha literalmente comida e não tinha literalmente emprego. Não que ele queria um grande emprego de advogado ou de médico, ele queria ser pedreiro. Aí surge a oportunidade de ir para o Brasil, que é a terceira parte, talvez tão bonita quanto as outras, que conta que ele foi mascate, ou clientele, como eles falavam, ou clapper. Vocês sabem por que clapper, não? Não. Batia a palma nas portas. Depois eu falo português, ele era um clapper ou clientele, que eles falam inglês. E tem uma lei da boa que é assistente para o Rabino Davi, diga. Vocês sabem o que é Shkok Yiddish? Alguém sabe o que é Shkok? Shkok literalmente é prego, e na gíria é caloteiro. E por quê? Quando eles iam fazer o crediário, e era o primeiro crediário que tinha, se alguém não pagava, eles pegavam um prego e pregavam na porta. Aí vinha o próximo cliente e falava, nossa, é um Shkok aqui. E ia embora e não dava crédito, porque sabia que ele ia pagar. Daí o Shkok virou caloteiro. Aí, com todo respeito, alguém aqui é descendente de romeno. Os romenos têm uma fama, mas são muito espertos. Também eu admiro muito os romenos. Aí tem a piada, e chegou o romeno e falou o seguinte, peraí, vou colocar um Shkok nos bons pagadores, aí eu domino a concorrência. Os romenos são espertos e levaram a concorrência. Mas tem muitas histórias lindas, histórias aí de superação. É a história do meu pai, uma história vencedora, meu irmão, que ele saiu vivo, 6 milhões que tiveram essa chance. É uma história vencedora, porque tiveram os filhos que puderam contar essa história. Até eu termino o livro dizendo que Chacluflas está no mapa novamente, mas ele acaba representando histórias, como você disse, que você lembrou do teu pai, que as histórias são parecidas. Pode não ser Auschwitz, mas pode ser Dachau, no partido dele Dachau, pode ser Majdanek, pode ser vários campos, pode ser escondido no porão, pode ser no orfanato, mas todos eles tiveram histórias de heróis. Todo mundo que se o Rabino Davi fala duas coisas a respeito muito do Rabino Davi Weitzman, como a respeito de todos os rabinos sérios que a gente conhece. Ele fala o seguinte, que a própria Rabino Lubavitch, que é uma pessoa respeitada, ele falou, tem uma coisa que o judeu pode questionar em relação a Deus. E ele falou, não sou eu. É só dar no Google e ver o Holocausto, a gente pode questionar Deus porque ele deixou acontecer isso. O Rabino Davi, poeticamente, falava para mim, eu perguntei, Rabino Davi, onde estava Deus? Sabe o que ele me respondeu? Onde estava o homem? Então, os homens não é feito em mais semelhança de Deus? Mas tem o livre-arbítrio. Como ele é muito mais inteligente do que eu, fica difícil a conversa. Mas questionar, só que a gente não tem essa resposta nisso, que é a matemática divina, a gente não tem como descobrir. Só quando morrer também. Mas a gente pode questionar. Eu acredito piamente que todos que passaram pelo Holocausto, se existe, eu acredito que existe o Ganaed, no paraíso, todos vão para lá sendo ateus, sendo ateus. E aí tem um monte de histórias do meu pai, que no primeiro ano que foi, minha mãe conheceu ele em 58, casou em 58, minha irmã casou em 59, eles não eram tão modernos,
Foi um ano depois, eu digo, minha mãe casou em 31 de agosto de 58 e minha irmã nasceu em 31 de agosto de 59. Que foi a primeira festa depois do casamento, nós chamamos, tudo bem, chegamos de Pura, ela desce lá na Tocantins, no Bom Retiro, Tocantins, Pérez de Carvalho, não sei onde eles moravam nessa época, ela desce para a corda, vai até as cozinhas, sabe, tudo junto, com casa de 20 metros quadrados, 30 metros, ele está comendo lá no Yom Kippur. Ela, o que você está fazendo? Estou comendo. Yom Kippur? E daí? Mas naquele dia, ela fez ele seguir Yom Kippur novamente. Quando ele era criança, ele seguia. Meu irmão faz a piada que a vida dele passou por Auschwitz, passou por Israel, mas quando ele chegou no Brasil, que ele viu realmente os problemas quando ele conheceu minha mãe. Então, mas a senhora quer fazer uma pergunta, depois o Danon, ladies first, Danon. Sim. Tá, por favor, diga o nome e a pergunta. Meu nome é Elka Rubinstein. Não é bem uma pergunta. Eu só ia comentar. Seu nome de novo. Meu nome é Elka Rubinstein. Não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Que meu pai também fez cemitério quando chegou ao Brasil. Tem toda uma onda migratória que veio ao Brasil antes da guerra, que veio por causa dos pogroms. Na verdade, talvez, pelo menos para o pessoal da minha idade, os nossos pais não vieram. Então, antes do Holocausto, tem coisas a serem lembradas, tem histórias de heróis que chegaram aqui. A hora que eu cheguei, quando eu estava lendo o seu livro, a hora que eu cheguei na chegada do Brasil, eu comecei a ler o meu pai. Eu fiz um livro do meu pai. No centenário dele, eu fiz um livro para os meus filhos, para que essa história seja conhecida, porque senão se perde. Obrigada por você fazer um mais amplo para toda a sociedade. Mas a gente não pode esquecer, quer dizer, essa sua fala tem que também contemplar que tem outros judeus brasileiros que vieram antes do Holocausto. Então, exatamente, 20 anos de diferença. Meu pai nasceu em 1906. E fez a internet do mesmo jeito. Ou seja, isso aí faz parte da história judaica, pelo menos da cidade de São Paulo. Obrigada pela sua... Obrigado pelas palavras. Eu tenho muito carinho por você. Eu sei que você não gosta de falar senhora, porque teve um aniversário famosíssimo que meu irmão teve lá, além de ser a Ana do meu irmão também. Mas aí, você tem toda a razão, em grandes famílias mais conhecidas, família Pfeffer, família Clavin, sei lá, tantas outras famílias chegaram aqui logo depois dos pogroms, um pouco antes, um pouco depois da Revolução Russa. Mas a gente também não pode cometer injustiça com os cristãos novos, que já vieram em 1500. Esses vieram antes da gente ainda, e alguns desses construíram Nova York, né? Depois isso aí foram impressionantes. Mas você tem toda a razão, mas essa que é a questão. Eu não sou escritor e também não sou historiador. E o livro, ele é profundo no sentimento, mas ele não tem tanta informação histórica. Até não dá para fazer isso num livro para ser lido em 1 hora. Mas tem as histórias que meu pai me contou para os meus irmãos, que os amigos dele que podiam me ajudar também já morreram. Ou não estão tão bem de memória. Então, realmente, as informações que eu tinha, eu tomei um cuidado eu falei, quem sabe o livro faz sucesso e tinha trabalho para fazer sucesso. Algumas pessoas já fez muito sucesso. Eu falei, não, para mim o sucesso é mais do que isso. Mas a gente, no livro, tem uma informação, por exemplo, que na parte do Holocausto não tem em Israel, não tem um enfeite, gente. Não tem um exagero. Eu também vou dar um exemplo interessante. Meu pai, eu queria os nossos avós, porque quando eu tinha mais ou menos 12 anos, quando eu comecei a entender um pouco do Holocausto, as escolas de São Paulo pediram para a gente, do mundo inteiro, que escrevia, todo mundo tem um nome. Então, a gente preenchia um formulário, eu vou me abaixando para lá minha letrinha. Minha letra, quando eu tinha 10 anos, está lá. A irmã, assim que eu ligava o nome das minhas tias, senão eu não sabia o nome das minhas tias também. Meu filho tem, minha filha, a Júlia, que em hebraico é Gita Ruth. Gita é o nome de uma tia minha que morreu no Holocausto. Meu pai tinha 4 irmãs, uma maior, as outras de 2, 4, até 16 anos. Um irmão, o pai e a mãe. Não tiveram um final feliz. Mas eu só sabia os nomes por causa dessa coisa que eu fiz em 1978, 79. E estava lá, morreram no campo de Bergen-Belsen. Eu estudando um pouco o assunto, adiante de cuidar da cidade, o chat GPT ajuda bastante. No dia que eu cuidar da cidade, foi 8 de agosto de 42,
não fazia muito sentido, eu digo, mandar essa turma, toda aquela cidade inteira das crianças para Bergen-Belsen. Por um único motivo, a Anne Frank morreu em Bergen-Belsen, mas ela estava em Auschwitz antes. Bergen-Belsen não era campo de extermínio, era campo de concentração. Você morria de tipo, de fome, de tortura, ou de cansaço, de trabalho, de frio, ou de calor, gente. Meu pai falava que o calor era terrível. Por causa do tipo, dos piolhos, às vezes eu sei que era pior, o calor ou o frio. Mas eu ia fazer uma migração de 3.000 pessoas para Bergen-Belsen. Eu escrevi um livro que foi Bergen-Belsen, talvez tenha uma coisa errada. Aí lá eu de novo ChatGPT, estudei. A maioria dos judeus daquela cidade, pelo livro, todo foi até para Bergen-Belsen. Foi para Belz, né? Belz. Gente, eu não sei se eu morte. Eu começo comigo, eu já vou lembrar, que era Auschwitz, quem sabe alguém me lembra comigo, Auschwitz, Birkenau, que tinha câmera de gás, tá? Treblinka, Majdanek, Helmond, Sobibor, e um que começa com B, aqui que vai olhar no chat GPT, no campo de morte, que é Belzec. Eu imagino que meu pai confundiu Bergen-Belsen com Belzec, ou eu entendi errado, Bergen-Belsen escrevi, e ele falou Belzec, e eu escrevi Bergen-Belsen, porque eu já tirei o diário de Frank. Então eu não queria colocar no livro, porque eu não queria que alguém questionasse qualquer coisa. Então, por isso, eu deixei em branco. Mas o que é triste, muita gente pergunta também, que foi a parte mais difícil de escrever o livro, foi o que eu não ouvi. Eu ouvi muito pouco do meu pai. Meu pai tem um problema daí com meu pai, tinha uma diferença muito grande comigo, não com meus irmãos. Meu irmão sim, meu irmão um pouco menos, e mal falava português. Chegou no Brasil com 34 anos, e o que acontece com a minha mãe e com os amigos falam e o português dele era o suficiente para ver Silvio Santos, que ele adorava as pegadinhas, novela, filmes da Globo, e a Folha de São Paulo que ele lia naquela época. Eu acho que isso ele devia ter para falar umas 300 palavras de português. E eu falo muito, ele já falava pouco. E eu não falava isso, então você teve essa perda de informação até de diálogo. Então, o que eu mais senti mal ao escrever o livro foi não ter, eu juro, não ter conversado mais com meu pai. De ter conversado mais, ter perguntado, ter trocado ideias, isso aí me fez falta, foi o que mais me fez falta. O que ele sofreu já estava vacinado. As histórias da família, as histórias que eu sabia de Auschwitz, as histórias que eu sabia de Dachau, as histórias que eu sabia da Marcha da Morte, mas infelizmente nada confundo. Davi, você queria fazer uma pergunta? Já esqueceu? Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, pelo sucesso e pela importância da obra, porque é importante que as pessoas saibam, principalmente a nova geração, e principalmente fora da comunidade. Então eu te pergunto, o livro vai ter outros formatos, como por exemplo uma peça de teatro, filme ou desenho quadrinho, alguma coisa assim? É importante. Eu pensei. Então, o audiolivro, você chegou a ver o livro? Já, você abriu? Tem muitos desenhos. O audiolivro, a Fortuna me procurou, a Fortuna eu adoro ela, vamos fazer o audiolivro. Estou pensando, mas vai perder muito código de livro. Se é para difundir. Mas tem os desenhos do audiolivro. Aí tem os desenhos, como é que fica? Nome. Não, tudo bem, mas o problema do audiolivro, que o livro, metade do livro são as fotos. Então pode se pensar, mas eu tenho um sonho aqui, e vamos ver se vai acontecer, fazer um desenho animado de 1 hora, assim, alguma coisa assim, porque filmes, só semana passada eu recebi 4 livros do Holocausto. É difícil, é muito livro, a gente escreve muito melhor do que eu, mas tem pouco problema esses livros, com todo respeito. A profundidade deles é muito grande. Então, as pessoas, sendo algum especialista, alguma escola que vai, não leem. Eu fiz um livro para as massas lerem. Se a gente continuar com esse sucesso de vendas, tem um projeto aqui de imprimir 100 mil livros para escolas públicas. Se der certo isso, o livro fazer mais barulho, vai vir outro filme, não que tem bastante, eu quero saber da Suécia, mas eu faria um desenho animado, desenho animado, desanimado, sei lá eu, mas um desenho animado em branco e preto, tem até algumas imagens na cabeça, algumas coisas coloridas, tipo a lista de Schindler. Eu fiquei muito emocionado que alguém falou para mim, o teu livro é o Maus. Vocês conhecem aquele livro, Maus? É o Maus pequenininho, o Maus, mentira, Maus tropical. Você também falou, mais uma pessoa. Deus me desse essa oportunidade de ser tão famoso o livro, como a história de Maus, e chegar a tantas pessoas. Eu tenho um número do Maus,
Chat GPT, tu não tem como calcular muito isso. Ele tem um livro com mouse, um livro de 32. E ele vendeu até 2022 2 milhões e meio de livros. Eu acho que mais do que ele, talvez só o Frank vendeu. Não é que 100 milhões, sei lá, é muita discrepância. Aí, em 2022, uma escola, um condado do Tennessee, proibiu o livro nas escolas, porque falou que tem cenas indecentes. Normalmente são as rádios latinas. Quem não leu o livro, é uma espécie de gibi, forma de humanoide. Os judeus são ratos, cabeça humana, desculpa, corpo humano e cabeça de rato. Os poloneses são porcos. Os alemães são gatos. Os americanos são cachorros. Os ingleses são os canadenses. Tem todos os povos lá que participaram da guerra. E provavelmente tem alguma cena que eles acharam indecente no livro. O que aconteceu em um ano? Venderam 2 milhões e meio de livros. Se o Lula se recusar a ler, alguém se recusar a ler, mais gente vai ler o livro. Então, nessa linha de projeto de divulgar o Holocausto, para mim, virou uma das coisas. Eu sou tesoureiro da Conib, mas o que me encanta, eu acho que vai ser meu trabalho comunitário, realmente é o tema Holocausto como educação, Holocausto pelo genocídio, também de outros povos, etc. E tal. Eu acho que mostrar isso, o que a gente tem de curto prazo, e quem não teve, espera mais um pouco, se não foi ainda, espero que até agosto a gente inaugure uma nova ala do Museu Judaico, o Memorial da Imigração e do Holocausto no Bom Retiro. Foi comprado o prédio do lado, está sendo construído, autorizado pela Casa de Frank, uma réplica do solo da Anne Frank, com o que tem de mais moderno que eu já vi. Olha que esse assunto eu já visitei bastante lugares. Mais moderno em termos de tecnologia. Desde hologramas, eu incluía na Disney, tinha uns lugares que tinha holograma de um ator lá, uma teia de alumínio, parecia de amianto. Você está conversando com a Anne Frank. O negócio forte como a parte dos corvos, a parte da pena de gás, a parte do trem, é tudo muito impressionante. Então, acho que esse museu também entra no mapa depois dessa inauguração. E tem outro projeto, vou falar aqui em primeira mão, mas ainda só para o ano que vem, que na verdade, isso aqui não foi invenção nossa, já vi isso nos Estados Unidos, mas pouca gente viu, lá não se divulgou, acho eu, como se vivia, que é o que chama Reto Vega, o Museu de Galo. É uma réplica do trem, do vagão, de trem que tem em Auschwitz, tem em Yad Vashem, tem em vários lugares, mas a ideia é fazer uma réplica de um trem móvel. Ele vai ser acoplado ao caminhão e vai rodar o Brasil inteiro. Vai ficar uma semana no Pacaembu, uma semana na Unicamp, uma semana na USP, uma semana na Porta de Hebraica, uma semana no Itaquerão. Então, isso aqui vai ser levado. Isso aqui que chama SOAS, não tem problema. Vai ser mais divulgado ainda. Então, esse é o meu sonho aí de médio prazo. De curto prazo, realmente, é o Memorial do Holocausto fazendo um museu ser visitado. Ele é muito visitado por estudantes, tirar os livros, o da livro também é complexo. Primeiro, porque dinheiro vai acabar, o dinheiro tem várias causas maravilhosas. O dá, às vezes o cara não lê. Então, a gente sorteia um, dá para a biblioteca. Então, tem uma questão, uma falsa aqui, que à vontade. Quiser o livro, fala, todo mundo quiser gastar R$ 50 no livro, quem quiser doação, eu dei um Pix aqui, vai direto para o Museu do Holocausto a doação. Ninguém vai deixar de ler o livro por causa desses R$ 50. Isso aí a gente fornece para quem quer. Gente, alguma pergunta? Eu vou falando aí também. Não sei se... Você tinha falado das fotos? Alguma coisa que era difícil para conseguir foto? No vídeo? Não, a verdade com muitas pessoas aqui, eu não tenho uma foto do meu pai com menos de 22 anos, quando ele foi libertado. Se perdeu. A última coisa que ele pensava, acho que carregar no corpo era uma foto. Você tirava foto também. Não, você tem foto. Você tem foto da época, mas não. Todo mundo tinha fotos, da família, alguma reunião você tem fotos. Tinha isso. Até no CCE, você tinha. Mas as pessoas pensavam que se tivesse um pouco de dólar, era um pouco de dólar, era um pouco de diamante, que puder para poder subornar ou poder comer alguma coisa. Eu não tenho nenhumas fotos, não tem uma foto que a gente viu aqui, era um senhor barrigudo, com bigode de talit, que é pura imaginação do autor. Eu não sei como é meu avô, minha avó, minhas tias,
Eu falo que a Polônia, o Holocausto em si, não é a Polônia não, nesse caso, o Holocausto em si conseguiu matar os mortos. Vou te falar o porquê essa teoria, matar a memória. A gente foi, livro comigo, em essa frase para o ex-governador, Roberto Gorudo, quando ele era governador, ele foi para a Polônia, aí falou, deixa eu aproveitar o domingo, a segunda, vou visitar a cidade dos meus pais, dos meus avós. Aí chegou numa cidade, onde você vai procurar qualquer documento numa cidade? No cartório. Né? Chegou no cartório, estudei, os meus avós moraram aqui, família Goldman, tá bom? Você tem algum documento, alguma coisa? Queimaram tudo. Os nazistas queimaram tudo. Aí falou, putz, tá bom, deixa eu te perguntar uma coisa então. E tem algum judeu na cidade? Acabou tudo. A cidade do meu pai tinha 3 mil habitantes, 700 judeus, sobraram 10 pessoas. A ordem a Polônia tinha 3.300.000 judeus, sobraram 300.000. Hoje a Polônia tem 5 mil judeus. Se você achar 10 desses 5 mil que são descendentes daquele pessoal, eu pago almoço para todo mundo. Geralmente são russos, israelenses, que foram aproveitar o boom da Polônia, tiraram o passaporte e foram tentar pegar na Polônia. A Polônia acabou com o judaísmo, acabou. Hitler venceu na Polônia, no sentido, não tem mais judeus na Polônia. Nós estamos aqui mais fortes do que antes, eu tenho certeza disso, mas fato não foi uma derrota, não foi um sumiço, não existe. Na Inquisição acabou com os judeus de Portugal, acabou com os judeus da Espanha, pode ter sobrado um prédio ou outro. Aí ele falou, onde é o cemitério, João? Vou lá no cemitério, procurar os túmulos. Tem também. Aí naquele shopping, aquela região do bairro judaico, o cemitério ficava lá. Então, os poloneses mataram, os alemães mataram os vivos, os poloneses acabaram com os mortos também, mas foi progresso. Na China faz a mesma coisa, o gueto de Xangai também tem uma parte que já deu crédito também. Mas o problema da memória é terrível. E aí, gente, eu só agradeço cada um de vocês que estão aqui, de coração mesmo, para ouvir essa história, um dia de chuva, uma noite de chuva como essa, porque é difícil fazer comprar um livro, é difícil fazer abrir o livro, é difícil sentar e começar a ler o livro. Eu faço piada nesse fora de Ashkenazim, eu posso fazer que meus filhos são meio metade, mas os faradim ler um livro assim hoje, tive com o Mair Mizrah, tem uma a galeria de arte, sou muito amigo do Denis, o filho dele, tem um livro para ele no almoço, vou te chegar a mensagem, adorei, meu pai era mascate também, já li todo o livro. Eu acho que nós é muito romântico, aí vou ler, mas eu não vou começar a ler aqui, porque é bom eu ler na praia, na baleia, vou estar na rede, aí vai para cá, vai para lá, não vai ler nunca. Esse aí é o audiobook, se Deus quiser. Esse livro, no livro que vai ficar pronto, tem 1 minuto e meio, que mostra os desenhos, tudo. Mas é mais para divulgação. Seu nome? Juliana, eu queria ouvir um pouquinho da chegada do seu pai aqui ao Brasil. E também te dizer que eu trabalho no mercado editorial, faço lançamentos de eventos, eu sei da dificuldade que é a leitura. Estou há 15 anos no mercado, trabalhando com a Bienal do Livro, com a empresa dele. Tudo isso, tudo que você relatou é uma saga. Uma saga. Mas tem caminho, tem chão, porque o texto é incrível. Você não sendo autor, você consegue cativar as pessoas. E você tem um oratório impecável, então você consegue movimentar as pessoas, tá? É verdade. Eu trabalho com autores que, infelizmente, não têm o dom da palavra falada, que é uma competência, né? Você pode ser um expert na sua área, mas você não consegue se expressar. E você pode pegar o leitor por esse lado também. Então, como profissional da área, você já está aprovado, só para avisar. Mas eu queria muito ouvir a história do seu pai, você contando. A história dele é interessante, porque ele poderia ter ido para os Estados Unidos e optou indo para Israel. Ele fez um melhor amigo, que está citado no livro, que chama Joey Master. É um dos poucos que eu citei o sobrenome, porque ele marcou muito. Ele e uma pessoa chamada Monique Wader. O resto chamei os amigos, o Jaime, o Rune, o Rai, eu pus os nomes só. Mas nesse caso aqui, se uma pessoa escritora não vai por tanto nome, ninguém pensar por tanto nome,
mas eu bati uma pedra desses dois nomes aqui. Um é o Bader, que deu com ele de Israel, já vou falar, sou amigo do filho dele, e o Joey Maxner, que é uma história muito bonita. Eles passaram vários campos juntos, foram libertados juntos, às vezes com fiel ao texto, ao que eu sabia, né? E os dois estavam no caminhão, indo para o porto para ir para Israel. O Joey pulou do caminhão e falou: Ignas, eu vou para os Estados Unidos. Não vou para Israel. E meu pai foi para Israel e perdeu os papéis dos Estados Unidos. Ele teve os Estados Unidos depois da guerra, mas já não tinha mais os papéis de validade. E ele foi embora. Me emocionou com essa história. Esse Jonathan, meu pai e minha mãe, os mais velhos vão lembrar, mandavam um cartão de chamar Tová, Yiddish, o Vitka, né? Minha mãe escrevia umas 10 pessoas, eu lembro bem, escreveu por um, Shana Tová, seja feliz, blá, 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 e mandava para várias pessoas. E o que ela mandava todo ano era o Joey Matson. E ele retribuía. Em 1976, a última vez que eles se viram foi em 1948. Meu pai, quando foi libertado, ele foi no campo de replacement, de sobreviventes, com quase 700 mil pessoas ficaram nesses campos. Refugiados. Ele foi embora para os Estados Unidos, tinha um endereço, todo ano eles mandavam um para o outro cartão de chama total. Na década de 70, 76, meu pai subiu de avião 2 vezes na vida, uma para Buenos Aires e uma quando ele vai para Israel, para relatado no livro. Esse Joey veio visitar o Brasil com a esposa. No Rio de Janeiro, meu pai foi de ônibus com a minha mãe de manhã. Nós somos, mas não vou falar que era pobre, era classe média típica do Bom Retiro. Pagava escola, ia numa cave, não tinha luxo, mas também não era pobre, porque não faltou nada, graças a Deus. E aí, até porque naquela época os valores também eram diferentes de hoje também. E aí, ele foi para o Rio de Janeiro, passou um dia com o Joey Matson, em 1975, vocês lembram? 76, e tchau, Joey, vejo você, o tradicional mais apresentando, see you, né? Quem fala inglês, see you never, faz a ver. Então, nunca mais te vejo, beijo, tchau, tchau, e voltou para São Paulo e continuou os patrocínios, todo ano. Veio a internet em 2020, 2002, no ano que minha filha nasceu. Eu descubro o telefone do John Natzner, brincando numa pesquisa na internet. Ligo para ele. Boa tarde, aqui quem está problemático, sou filho de Ignas. Ele começa a chorar, ele começa a chorar no telefone e pensou que eu sou uma coisa com meu pai. Eu falei, não, está tudo bem. Vou colocar meu pai para não se falar nem no telefone desde 76, em 2002, para conversar. Pus os dois no telefone. O que aconteceu? Não. Nossa, eu nem falaria disso, mas tem outro fato. Não, é uma coisa até poética. Meu pai esqueceu o polonês. Meu pai fala Yiddish e um pouco de português. E o Joel esqueceu o Yiddish. Ele era casado com uma mulher polonesa não judia. Que eu fui descobrir depois, Alexandra. Aí ele esqueceu o Yiddish. Os dois conseguiram se comunicar. Os dois choravam lá, se emocionaram. Aí eu fiz a tradução, foi muito bonito. Tchau, estou indo para Boston, quero te visitar. Fui lá, eu e minha esposa, eu estava grávida da Julie, foi maravilhoso. Ele era bem lembrado de lá, uma referência. Era um Elie Wiesel sem sucesso, muito sucesso, mas sem a visibilidade do Elie Wiesel. Ele era nas escolas, dava palestra, sou muito agradável. Não, ele teria dado o livro. Acho que ele era mais fácil. Você escreveu o livro, acho que ele até escreveu, na verdade, eu até descobri isso. Mas é fácil descobrir isso, vou descobrir isso agora mesmo. Mas ele falar, pode ele deve ter escrito. Não, como você vai atrás disso. Teria mais testemunho da história do meu pai para escrever o livro do que ninguém. Eu vou atrás disso, vai ter a segunda edição, pelo jeito. Aí, ele começa a contar na faculdade, uma das histórias do campo de concentração, que ele tinha uma nota de $100. Que hoje seria mais ou menos $12.200, sem correção, só inflação, né? Não que ele investiu. E esse dinheiro era o seguro dele para qualquer momento. Toda hora tinha revista, mudança de campo, onde ele guardava a nota, onde os alemães não podiam olhar direito, no ânus. Ele tinha a nota no ânus. E Ignas, está bem escondido? Tá. E assim foi indo, até que num dos 3, ele conseguiu trocar por 2 pedaços de pão, literalmente, e deu um para o meu pai, e um para ele, e eu acredito que esse pão
fez com que eles tivessem aguentado até o final da viagem. Eles tocavam, foram eles iam vender, sabiam certamente que era um momento bom para ganhar algum dinheiro. Essa é uma quantidade de droga para alemão se ver em Auschwitz. Porque eles roubavam, tinha corrupção em Auschwitz, não tinha nenhum lugar do mundo. A alternativa de Auschwitz, eles estão em Santa Chile mostra. Ele é fronte russo, ninguém queria. Não era fácil matar judeus, etc., do que o fronte russo lutar uma guerra de verdade. Aí ele conta essa história que hoje é diferente. O filho do Ignas está aqui comigo. Aí eu aplaudi, eu chorei, a mulher estava junto, a Manu estava junto. Então foram os dias mais marcantes da minha vida. Isso foi em 2002. Em 2006 eu morei fora, trabalhei em Bahamas, passei um fim de semana em Boston. Eu vim de um lugar, minha mulher veio de outro, com os meus filhos. Eu já tinha nascido, falei, vou prestar meus filhos para ele, né? Aí eu chego antes, pego o carro, não estou fazendo nada, eu lembro onde ele mora. Não tinha GPS, não tinha nada. Fui até o centro e vi subindo, o senhor subindo lá a escada. Falei, para agora, mas pegar surpresa ali domingo, era sexta, eu não vou falar nada. Aí no domingo eu estou indo em direção a Boston, eu ligo, eu atendi a mulher. Márcio, aí falei, Márcio, queria tanto falar com você, o Joey morreu no passado. Meu pai morreu em 2005, o Joey morreu em 2006, isso era 2007. Ou 2008, era 2008. Falei, puxa vida, estou ligando para perguntar com ele, não tive nem coragem de ir lá visitar. E aí, essas histórias assim, que marcam, as histórias que marcou, ele é citado no livro por causa disso. E o outro é o Marcos Wagner, que o pai dele sugeriu para o meu pai, era o Monique Wagner, com amizade da minha mãe com a mãe dele, eu sou engraçado, o fatídico, eu sei engraçado dele. Meu pai morreu em 2005, o Monique Wagner morreu em 2005. Minha mãe morreu em 2018, a mulher do Monique Wagner morreu em 2018. Eram amigos assim, de uma vida. Eu tenho um lugar para a gente ir o Brasil, tinha noção que era o Brasil. Aí foram para o Brasil, aí o pessoal fala da terceira classe, aí por que eu paguei de terceira classe? Eu não tinha quarta classe, eu tinha acabado os ingressos, eu vinha de quarta classe. Chegou no Brasil sem falar nenhuma palavra, a primeira coisa que ele perdeu foi o S, sobrenome. Foi registrar no Porto, faz um S só, o cara tá bom, já perdeu o S de sobrenome. Aí ele fala, com o capítulo dele, fala São Paulo. Aí São Paulo, o cara já se pegou o gringo, tá indo para São Paulo, ele chegou no Jardim da Luz, sem conhecer ninguém, até que apareceu realmente alguém que vinha na porta do trem, não sei se foi tão romantizado, foi no sentadinho num banquinho, mas na porta do trem, tem pensão para ir, para Chepires, para cá, para frente, para lá, e já vai para o Pretzel, no dia seguinte, que não te arrumar emprego. Você chegou a ler o livro já, não? Não. Então você vai, não vou estragar. Porque no livro mostra bem isso, aí você vai ter todas as respostas. E no livro fala que ele vai para o Pretzel, e o cara fala, e agora? Agora o quê? Vai trabalhar. Então, professor, porque é professor na faculdade. Ele falou, um dia você me segue, e no dia seguinte vem comigo, que eu venho, mas eu não sei falar. Não tem problema, vai lá e bate sua mão. E ele está assim. Eu li o que eu consegui ainda, porque eu comi na Amazon muito ligado, eu fui lendo até chegar aqui, eu achei que eu ia conseguir uma Amazon, mas não. É bom saber, é bom e ruim. A Amazon está tendo problema. Se quem for comprar o link lá, vou até tirar a Amazon, é importante porque eles têm a parte de ruim. É importante, mas a CEP, para ajudar o trabalho, é a Livraria da Vida online. A Amazon é impressionante. Embora nos Estados Unidos eu tenho que usar a Amazon, nos Estados Unidos é uma coisa curiosa. Eu vou falar uma coisa de curiosidade para vocês, para quem está pensando em escrever livro, e ela pode falar isso bem. Não existe escritor rico, né, brasileiro? Não. Existe um que não é escritor, é mago, Paulo Coelho. Ele é rico, ele é mago. Então, funciona de hobby. Na parte final do livro, vocês estão vendo, eu peguei algumas pessoas relevantes que chamam a atenção das pessoas terem interesse. Então, a Ana Paula Padrão assinou, o próprio Cláudio Jotenberg, presidente da Colib, o ministro Nelson Jobim, ele é do banco também, ele foi ministro da defesa do Lula, foi ministro da defesa da Dilma, secretário da Justiça também, Henrique Cardoso. Eu achava que era um nome bom para chegar em algumas pessoas que eu quero que cheguem. E aí, a mulher de Sueli Horn e o Nizam Guanais, que teve uma participação muito grande na divulgação do livro. Ele foi muito legal com a causa. Você conhece alguém que desde que estourou a guerra em 7 de outubro, ele já nunca mais se manifestou, que foi na dele. O livro, acho que tocou ele, e ele fez um barulho em relação ao livro. Quando o livro tocou, o enteado dele é meu bico. São as duas coisas que ajudaram a divulgar. Mas aí eu falei com o senhor Eli Horn. Senhor Eli, o senhor também é um escritor rico. Escreveu um livro, o senhor Eli Horn, agora? É escritor rico.
Os tijolos do bem, se não me engano. Eu até li o livro e esqueci o nome. Mas o livro, vocês terem uma ideia. Tijolos do bem. Tijolos do bem. Obrigado, Alô. Vocês terem uma ideia, um livro custa R$ 50 esse livro. Você põe na livraria da Vila ou na Amazon, pior ainda. No entrega, eles pegam do escritor mais do que isso. Você põe na livraria da Vila, R$ 25 fica na livraria da Vila. Sobra 25. A editora leva mais R$ 6. É tudo percentual. 25 mais 6, 31. Quanto custa um livro, quanto mais você faz, mais barato, mas uma média de R$ 7. Por isso que eu falei para o cara que deu 45 mil, é R$ 7, dá R$ 10, R$ 15 para escrever mais livros ainda para divulgar mais. Então, o escritor, 25 mais 6, mais 7, 25 mais 5, 38, sobra 12. Aí tem imposto de renda, o escritor também tem que pagar imposto de renda, que seja 10%, sobra, no melhor dos mundos. Não, desculpa, eu falei. Quanto custa o livro, quanto custa a editora, mais o livro, mais a livraria. Sobra R$ 10, mais ou menos, por livro. Ela não vai sobreviver, mas o que acontece, pelo menos quando eu vendo aqui, que eu vendi para vocês aqui, não tem nem da editora e não tem nem da livraria. Então, a verdade é os 50, vamos lá. Teve a parte dos R$ 7 que eu paguei também vai para lá. Eu não sou multiplicador, mas a cada 43 que vocês dão, eu dou R$ 7, R$ 8 que é o livro. Queria saber se falou que vai fazer meus irmãos não querem falar nada, minha esposa, a nora, meu cunhado, Clésio, conheceu meu pai, que é vontade. Tem muita coletividade argentina e se lê muito. É verdade. Tem mais liberdade que você em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Eu concordo, mas volto a falar, não sou escritor, eu vou traduzir, porque tem uma vantagem, você vai ser melhor do que eu. A tradução para o inglês ou para o espanhol não custa muito. Em inglês, não abro os números para você, eu até fiz surpresa, se me cobrasse 10 vezes mais, eu acreditava. R$ 3.000, mais ou menos, tradução em português para inglês. É um livro curto também, plural, é um livro gigante, tem mais desenho, escrito. Um livro, R$ 2, R$ 3.000 de tradução. A Amazon, nos Estados Unidos, uma coisa curiosa, tem um on demand, que eles falam. Você compra um livro na Amazon, eu quero comprar o livro Homem Comum, História do Homem Comum na Amazon, lá fora. Ele imprime na hora. Em 24 horas, 48 horas, ele imprime, sai mais caro, ao invés de sair R$ 7, ele sai R$ 10. Não tem problema. O importante foi isso, duas coisas. É ajudar o memorial do Holocausto, mas não é só o memorial. Está meio hebraico, o rabino da sinagoga é hebraico. Falei, você fica com metade do ganho e a metade é do memorial do Holocausto. Como tem que sair, sabe, em Israel, eu leio para fazer a sinagoga acabada de Hanan. Então, as pessoas distribuem. Então, a tradução não é difícil. Vou traduzir para o espanhol agora. Eu vou fazer uns 1.000 livros de cada um, em inglês e espanhol. Tem um cara da escola britânica que pediu que dar para os alunos em Fortaleza, pelo dono do Hotel Manai, que é um amigo meu. Ele quer dar para todos os alunos da escola o livro. Vai pagar e vai dar. Então, eu vou fazer as traduções. A gente vai de grande, mas é muito difícil. O pessoal com a editora, tudo de parabéns, tem 5.000 livros. Você pode me falar. Quantos vezes o ChatGPT fala, se ele fez o livro aqui, no que seu livro é um sucesso. Tudo bem que o Carlito da Ecobal comprou 1.000 livros. O Mori comprou 300. Esse comprou 50, mas pagou vai virar livro. Tudo que ele pagou a mais, a Jovem Memorial, uma parte vira livro também. Mas eu vou traduzir para mais línguas possíveis. Eu preciso que divulgo. Para fazer aquilo que fazer a pessoa abrir o livro, imagina lá em Mendoza, em Buenos Aires, você tem tantos escritores portenhos bons. Eu pedi para falar alguma coisa. Você fala Não, dá para falar. Eu sou cunhado do Márcio, casado com a Tânia, e quando a gente foi fazer o livro, nós fomos entrevistados, a gente conversou com um escritor e, sei lá, a gente teve vontade de pedir para os filhos conversarem. Então, meus filhos também conversaram, cada um deles individualmente. E, para minha surpresa, a coisa que mais marcou os meus filhos em relação ao meu sogro foi a religiosidade. Então, o que os meus filhos lembravam da infância com o meu sogro era do meu sogro rezando no Talmud Torá. Então, a parte religiosa do meu sogro
ficou incutida nos meus filhos. Eles lembravam de jogar bola no doutorado, mas que meu sogro estava sempre lá nas rezas. Então, no Yom Kippur, no Rosh Hashanah, os meus filhos lembravam disso nitidamente. Então, os meus filhos, realmente isso foi muito importante para mim, a minha esposa com certeza também, mas foi uma das, sei lá, uma coisa importante para a nossa família. Perfeito. Então, primeiro eu quero agradecer em público ao meu irmão por ele estar fazendo esse trabalho maravilhoso que, indiscutivelmente, eu acho que não tem palavras para dizer. E segundo, eu quero dizer que, assim, a gente acha que nunca vai se repetir, como a gente achava em outubro. E também nunca poderia ter acontecido aquilo de repente, entrar milhares de pessoas e ter acontecido aquela catástrofe. E a mesma coisa, eu acho assim, a gente não está preparado para isso. E como eles também não estavam preparados na Polônia. Por quê? A minha mãe morava num lugar, minha mãe, e ela morava do lado esquerdo e tinha uma família do lado direito. E um dia, não sei por que ela contava, que ela estava passando a mãe dela por esse lado direito e não pelo lado esquerdo onde eles moravam. E o que aconteceu? Tinha um menininho pequenininho, que era da idade da minha mãe e da minha tia, e ele soltou o cachorro. E o cachorro veio para cima da minha avó, e a minha avó derrubou a minha tia, que era um bebê, que tinha 1 ano e pouco. Aí minha avó pegou o menino, porque ela conhecia ele desde bebê, e não bateu nele, pegou assim no braço dele, e falou, nunca mais faça isso. E o pai do menino viu. E o que ele fez? Ele saiu de dentro da casa com uma arma, e ele ia atirar, minha mãe disse. A minha avó contava. E ele só não atirou porque ele olhou para minha avó e falou assim, Mariushka, ele chamava ela de Maria, Mariushka, eu só não vou atirar porque eu te conheço desde sempre, você presta, porque senão você não estaria mais aqui hoje. Então a gente acha que não é que começou quando estourou a guerra, começou muito antes. É que nem às vezes tem caso aqui, e tem um amigo nosso que levou uma facada de um cara porque ele estava com uma camisa escrito em Israel, escrito palavras de Israel. Então a gente acha que nunca vai acontecer, então a gente tem que se preparar. Eu acho que esse trabalho que ele está fazendo é um trabalho muito importante, e não é para nós, judeus, porque quando eles pegaram só judeus, eles pegaram gays, homossexuais, eles pegaram índios, pegaram escravos, povo indígena, sei lá, comunista, cigano, eles pegaram todo mundo. Não é uma coisa assim, tem muitos casamentos mistos. Então, quem casa com uma pessoa branca também iria para o campo de concentração. Então, é uma coisa muito perigosa. Então, eu acho que é um trabalho maravilhoso, que não pode parar. É um trabalho que tem que ser eterno. E isso é uma coisa. Segundo, e nem ele falou, o Rabino falou, onde estavam os homens? Os homens acho que não podiam fazer nada. O que eles podiam fazer no meio de tanta maldade? E aí, outra coisa que eu queria falar, infelizmente, eu saí de casa muito cedo e eu também não escutei nada, eu só vim saber o que foi um campo de concentração quando eu fui para a Marcha da Vida, que eu já tinha 60 anos de idade. Porque meu pai, até admiro ele queria proteger a gente, pode ser, não sei, ou tinha vergonha, me parece que eles tinham vergonha de não ter feito nada, de terem sobrevivido. Acho que sobrevivido e não terem feito nada para mim também, eu acho. Eles não terem reivindicado ou feito alguma coisa. Isso ficou marca profunda neles, a gente vê em vários casos. E uma delas é que quando eu era adolescente, tinha o Dr. Scholl, não sei se eu tenho aí, Dr. Scholl. Eu tinha minha mãe e meu pai falando para comprar um tamanco, até que eles me compraram 20 tamanco. E aí no corredor eu bati o tamanco, que era maravilhoso para mim. Eu falei, mesmo motivo, comprei, minha mãe comprou, e a noite não tinha mais o tamanco. Então eu fico pensando o trauma que eles tinham, o trauma que meu pai tinha. E não se falava em psicólogos, em psiquiatras, não tinha nada. Eu fico pensando como essas pessoas sobreviveram. Por isso, para mim, eles são heróis, todos eles, não interessa, do mundo. Os sobreviventes, para mim, são heróis. Porque eu não sei se eu teria conseguido sobreviver a tudo isso.
Coisa, eu fiquei feliz que o Roberto John Zelos deu o livro. Estou super orgulhoso que ele tem o pôster da Ebrard, meus amigos dele todos estão falando, por favor, tem chance de escrever o livro. Graças a ele. É só discordo dela. Eu sei. Para mim, foi feito muito. Existe uma coisa chamada Justos entre as Nações. São 40 mil pessoas que colocaram a vida em risco para salvar algum judeu. Entre eles, 2 brasileiros, que era o embaixador o Souza Dantas na França, e Araci Guimarães, Araci Carvalho Guimarães Rosa, que era o adjunto do cônsul Guimarães Rosa em Hamburgo. Então, muita gente fez, 40 mil pessoas que a gente sabe. Fora os anônimos que foram mortos, a gente nem sabe, até hoje são encontrados. 2, teve muito heroísmo do lado judaico, do lado polonês, várias pessoas dentro do Levante do meio de Varsóvia, Levante de Sobibor, os milhares de caras que lutaram na floresta, e só o fato de sair vivo também é um ato de heroísmo ali do campo. Quando você não matava, quando pediram para o meu pai bater alguém e não bateu, foi um ato de heroísmo. Eu só discordo de você. Quando pediram para o papai bater um cara e ele não bateu e ele apanhou, foi um ato de heroísmo. Então, é uma questão aqui familiar, mas houve muito orgulho do que foi feito lá com os sobreviventes, por quem morreu. Então, muita gente fez. Tem até uma questão, não quero comparar, porque se comparar isso ao livro, eu acho que tira a essência do livro, eu faço questão de falar, e não tem nenhum problema nessa questão palestina, que não se confunde, podemos falar de excessos, podemos falar de sofrimento dos palestinos, que é um sofrimento fato. Crianças não têm a ver com isso, os anciãos não têm a ver com isso, mas não foi encontrado até agora o único palestino que salvou um refém. Não teve um herói lá, justo entre as nações, aqui. Na mesma Polônia, bem que eram 10 mil de 40 milhões. Mas não era fácil, realmente, lutar contra os nazistas. Não era fácil, para cada um queria sobreviver. Mas houve, pelo menos reconhecidos, 40 mil pessoas que colocaram ele em risco. A própria Bnei Brit, a gente não falou da Bnei Brit, mas a Bnei Brit merece um capítulo. Primeiro, se eu não me engano meu, é a instituição judaica mais antiga, eu não sei se do mundo ou do Brasil. No mundo. Do mundo, acho que Em atividade. Lixa. Em atividade. 1843 foi fundado. Isso é importante citar. Sempre com um cunho de direitos humanos e lembrar o que aconteceu no Holocausto. Hora com mais barulho, hora com menos barulho, mas a instituição acabou de falar desde o século XIX. Então, teve uma participação na guerra também, salvando os judeus, lutando pelos judeus, e aqui tem uma briga num país como o Brasil pelos direitos humanos. Então, uma instituição que eu tenho orgulho de estar aqui com vocês hoje, uma instituição que orgulha muito a comunidade. Não, eu acho assim, eles mesmos, porque eles são melhores para sobreviver e poder contar essa história. Então, eles também são sobreviventes. E meu sogro também, que ele foi batista, mas também. Mas ele lutou também. Gente, eu não quero ser inflador, ficando tarde, então ainda pouco conversando. Gato, o teu tempo. Eu só vou querer agradecer em público ao Márcio. Eu falo que é meu pai da criança, que eu e a Tânia somos os filhos e tias, mas realmente o pai da criança é o Márcio. Eu agradeço em público. Esse livro é atemporal, ou seja, daqui 10, 15 anos você pode oferecer ele, que não tem problema nenhum. Eu, enquanto estiver aqui nesse plano, eu vou andar com ele e mostrar para alguém esse livro. Obrigado. Então, pessoal, agradecer cada um de vocês que veio aqui ouvir, agradecer a Bnei do presidente, que abriu a porta para a Incomum História de Homem Comum. A Incomum História Comum continue inspirando a fazer o bem. Obrigado pelo convite, obrigado por ter ido aquela noite lá também. Quem quiser ouvir, quem quiser falar, se não sou eu, tem meus irmãos, o Danon, já ouviu toda a palestra desse livro, o Danon pode palestrar também. Porque o Danon conhecia meu pai antes, eu conheci o Danon. Então, Será será um dos meus filhos. Última pergunta? Eu queria saber se dá tempo, rapidinho, de saber como é que foi esse episódio de pedirem para o seu pai bater em alguém e ele não bateu. Ele me contou
em vários episódios, não é nem para colocar todos, que eu sabia que a maioria que eu sabia no livro. Ele acertou como foi esse episódio de pedir para ele bater em alguém, ele pediu que bateu. Então ele me contou que uma vez pegaram eles, alguém que eu não lembro se teve algum saco, alguma coisa, que ele tinha que bater no cara para dar um exemplo. Fizeram um pedaço de madeira para ele, e ele fez para ele, bateu de leve. Os caras sempre queriam fazer brincadeira, aí pegaram por trás dele e golpearam ele, caiu no chão. Essa história, é muito relance dessa história, nem veio dele, nunca tinha, me arrependo. Mas como foi? O que foi depois? A pessoa te agradeceu? Eu não fiz essas perguntas, eu ficava meio rememorar, eu era criança, mas não sabia direito do sofrimento, mas tem muita coisa que eu não perguntei. Tem uma história que mandaram ele carregar, e curiosamente ele ficou em 6 campos, só para 1 minuto, 6 campos. Ele ficou, primeiro foi Prushkov, depois Plaschow. Ninguém vai falar, não conheço Plaschow. Conhece? Era o filme da Lista de Schindler, aquele campo que ele pegava, o campo mal bem filmado. Tinha aquele comandante B que mandava ele circular e fazer tiro alto. Aquele da Schindler, bateu na... Ele via, ele fez as caminhadas e ele atirando da montanha, sabe, impecável, você olhava para cima, aquela roupa, estava sempre impecavelmente então, era alto. Você me praxa, ele foi para Auschwitz, onde ele ficou 1 ano, e não foi o lugar que ele mais sofreu. Então, o Luiz Auschwitz ele sofreu muito, quando mandou carregar os sacos, ele perdeu a visão, pegou, acho que tífano, a gente não sabe direito, aí foi parar na enfermaria. Aí chega de noite, o oficial, olho tapado, estava sem a visão mesmo, estava com uma bandana. Pô, pega esses cachorros, deixa esses 2 cachorros aqui. Era ele e o francês. O resto, não é que falavam, não vai tomar banho. Já leva todo mundo para a câmara de gás. Assim, todo mundo sabia. Aliás, quem estava lá, depois de 5 minutos, já sabia que tinha câmara de gás. Tinha, joga todo mundo no chuveiro, se eles falavam. De repente, você teve alguns milagres, todo dia vivia um milagre. Ele falou, nesse momento, talvez teve um milagre mesmo, que cara, vai deixar esses 2 cachorros aí. Não sabe quem é o oficial, não sabe nada. Então, muitas histórias são mais de relance. Ele falou que Auschwitz, boa parte do tempo, que eu trabalhei de marceneiro, eu sentava telhado. Aí tinha um tempo que era organizar, que era roubar comida. Eu conseguia se virar alguma coisa, mas aí já não tinha irmão. Mas vocês vão ler o livro, vocês vão entender. Gente, obrigado. Obrigado. Queria agradecer ao Márcio por essa noite. Obrigado por esses 2 livros da Comunidade. Olá, Gabriel. Que ele gosta. Não vai ler em 1 hora, o cara não vai dar para ler. Eu sei que vocês estão com projetos de educação com professores de escolas do município que tem procurado. A jornada, estou fazendo a jornada. O Flávio Souza me procurou também. Estou sabendo. Pessoal, vou pedir para que todo mundo, por gentileza, a gente vai lá para frente do lado do Max para tirar uma foto aqui. Vamos!